dissesse que a luz tem um tripé, eu diria que o tripé é esse: graça, justiça e verdade. Quando a luz manifesta, ela tem possibilidade de manifestar muitas coisas, mas o tripé de sua revelação é essa. Disse João em Jesus: graça, favor e merecido. Manifestou para manifestar o amor. Não manifestou porque a gente merecia, manifestou porque já era manifestado. Justiça, não manifestou para aceitar suborno. Uma vez revelada, não aceita ser contrariada. Uma vez revelada, não pode ser manipulada. Disse Pilatos no dia em que Jesus estava sendo crucificado: eu tenho poder para te prender ou te soltar. Ele está dizendo: eu tenho poder sobre você. Jesus interrompe ele antes da proposta ou acordo para a libertação e diz: poder nenhum você teria se do alto meu Pai não tivesse te dado. Aí ele diz: Pilato, minha vida ninguém toma. O que ele está dizendo? Eu não me manifestei para ser controlado, eu me manifestei para cumprir a vontade do meu Pai. Ninguém me prende ou me solta. Ele diz: a minha vida ninguém toma, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. A minha vida eu dou. Justiça, verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A palavra. Quem é Jesus? Palavra revelada. Quem é Jesus? O verbo de Gênesis manifestado em carne entre os homens. Por isso João diz: e vimos, conversamos com ele, comemos com ele, oramos com ele. Aquele que era desde o princípio agora está aqui conosco. E vimos a sua glória. Jesus se manifesta em luz. João resume a existência inicial de Jesus em luz. Aí eu te pergunto: quando Jesus está, tem fogo também, sim ou não? Nunca teve fogo com você, Jesus? Nunca? Então vamos lá de novo. Quando Jesus está, manifesta fogo também, sim ou não? Quando Jesus está, tem mover de águas também, sim ou não? Quando Jesus está, manifesta cura, sim ou não? Quando Jesus está, expele demônios, sim ou não? João poderia ter utilizado características que aparentemente revelam muito mais a marcação do ministério de Cristo. E vimos a sua glória como um fogo. Foi assim que Moisés viu. E vimos a sua glória como uma ação de cura, como um movimento de águas. Mas não, ele diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Graça, justiça e verdade. Tudo isso baseado em luz. O que ele está dizendo? Ele está resumindo a manifestação prioritária de Jesus em luz. Poderia ter dito tantas coisas, mas resumiu o início dessa obra em luz. Tudo isso para quê? Para dizer que Jesus estava desde o início, que ele já existia, só ainda não víamos. Pincelei sobre isso no Congresso de Missões. Me lembro que naquele dia lançamos um tema dizendo: já existe e vai aparecer, né? Vemos isso em Cristo. Agora, veja isso, veja isso. Poderia se manifestar de muitas maneiras, mas ele está dizendo: ele se revelou em luz, porque tudo começa acendendo a luz. Volta para Gênesis. Quando Deus foca na terra, que antes não tinha esse nome, até porque tinha muito mais água do que terra, olhou, decidiu criar, decidiu produzir, não decidiu fazer na hora que disse haja luz, decidiu fazer antes da luz existir. Quem está comigo, diga eu. Vou repetir de novo, porque eu senti que você deu uma viajada. Volta aqui. Gosta de tudo mastigado, mas abre essa mente. Quando ele olha para a terra, está tudo em trevas. Decidiu criar, decidiu fazer. Decidiu fazer isso quando disse haja luz? Não, decidiu antes. Mas só vimos isso depois que manifestou a luz. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Deus já tomou decisões ao nosso respeito. Estou dizendo que Deus vai revelar aquilo que estava no oculto e vai projetar para o nosso futuro.
Agora, não é porque Deus pensou que significa que Ele vai fazer a partir do pensamento apenas. Deus está dizendo, eu tenho um plano contigo. Antes de você nascer, Ele disse, Jeremias, antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. O que Ele está dizendo? O teu plano não começou quando a tua mãe começou a te gerar. O teu plano começou quando eu pensei em um propósito para te encaixar. Quando eu pensei numa nação para você manifestar a minha glória lá. Escute isso. Então o plano já tem antes. Mas o plano só passa a existir, só passa a ser concreto, depois que a luz é acesa. Mas Camila, Deus me trouxe aqui nessa noite aqui para dizer o quê? Para dizer, fique tranquilo, não é você que faz, eu tenho um plano para você. Mas agora, manifeste a luz. Porque a luz predata. Gente, em trevas não há data. Se eu perguntar para você, quantos anos tem as trevas? Ninguém tem essa resposta, porque não pode ser datada. Por que que os homens contabilizam a idade do mundo, ou a idade da terra? Porque eles predatam a partir do primeiro fragmento de luz, ou a partir do primeiro fragmento de existência. Escute isso. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, tenho pensamentos, tenho planos. Estou fazendo coisas no secreto, mas o meu desejo é revelar em público. O que é que Jesus disse acerca da prática da oração? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu pai vai te responder em público. Revelação. Agora ele está dizendo, não é porque eu tenho um plano, que não significa que eu não tenho uma data para cumprir. Antes de treva não tem data. Depois que ele diz, haja luz, faz separação entre luz e trevas, aí o texto diz, e foi primeiro dia. Deus está dizendo, sua vida não começa apenas quando você pensa. Sua vida começa quando você permite Deus manifestar aquilo que Ele sonhou com você, aquilo que Ele desejou para você, aquilo que Ele criou estratégias para fazer através de você. Mas Camille, como é que eu manifesto isso? Tomando posse da palavra. Toda luz é acesa pelo poder de uma... Lembra, deu debaixo ali da lâmpadazinha? Criação, produção, execução. Tudo isso vem a partir de ideias. Ideias se verbalizam. Toda realização e toda estrutura precisa passar por um projeto escrito. É uma maneira de oficializar. Não apenas em palavras, mas quer ver? Essa igreja não foi construída a chute, a pau, como diz o nortista. Não. Teve um projeto, alguém precisou esboçar pelo menos uma entrada, uma porta, uma saída. Nós chamamos isso dentro da arquitetura de planta. Um esboço, um sermão. Deus está dizendo, só a luz vai revelar o que já está escrito, o que já está feito, o que precisa ser manifestado. Atos 9, pediu Saulo, cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar homens ou mulheres presos, qualquer um que estivesse envolvido no que ele chamava de seita. Chegando ele no caminho de Damasco, subitamente foi cercado por um resplendor de luz do céu. Atos 9. Olha isso. Viu a luz e ouviu uma voz. Não vou me alongar muito, redobre a sua atenção. Viu a luz e na luz ouviu uma voz. Cercado pelo resplendor de luz do céu, o texto diz que ele vai de joelhos ao chão. E alguém diz caiu, porque o texto diz caiu, mas o termo significa desceu depressa. Quem cai, cai catando cavaco. Quem cai, cai com o joelho para um lado, perna para o outro, cabeça para cima. Quem cai, cai ralado. Quem cai, cai descoordenado. É queda não é programada. Aí a gente diz caiu. Não, meu irmão, rolou uma experiência com Jesus aqui. Como é que alguém cai de joelho dobrado, mão espalmada e boca no pó? Paulo não está caído aleatoriamente, ele está posicionado. Olha o que ele diz, quem és, Senhor? Diante do que ele ouviu, e diante do que ele ouviu, ele sentiu algo, e diante do que ele sentiu, não resistiu e desceu. Porque a experiência com Jesus não pode ser forçada, tem que ser espontânea. Está no chão, boca no pó. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus.
Sou Jesus a quem tu persegues. Ele viu Jesus, o Jesus que João viu, ele viu? Ele viu a imagem do Jesus que Pedro, conheceu? Ele viu a imagem que Judas viu? O que o texto diz é que tudo que ele viu foi uma... Na luz, ele não viu uma imagem. Na luz, ele só ouviu uma... Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que a palavra é o suficiente. Você diz, se eu ver, eu creio. Jesus te diz, se você crê, você vê. Você só precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir. Eu estou sentindo Jesus aqui. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Senão o verbo feito em carne. Quem é o verbo feito em carne? Senão Jesus. Irmã Camila, o que é que você está dizendo? Deus está dizendo, tome posse da palavra e eu vou revelar. Eu vou manifestar. E você viverá experiências que nunca antes você viveu. Você diz, eu quero ver. Jesus está dizendo, você não precisa ver, você só precisa ouvir. A palavra de Deus é o maior facho de luz do entendimento de qualquer pessoa que está em trevas. Que trevas são essas? Trevas da ignorância. Oséias data a destruição do povo, não no dia que a idolatria chegou, mas no dia que o conhecimento parou de ser compartilhado entre eles. Luz é revelação, revelação é conhecimento. Você sabe o que significa experiência? Chegar ao conhecimento de algo que não se sabia por intermédio de todos os sentidos. Tato, visão, olfato, paladar, sensoriais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, tudo que você sente depende do que você sabe. Tudo que você sente depende do que você conhece. Aí Jesus diz assim, vocês precisam conhecer as minhas palavras. Vocês precisam conhecer as minhas palavras, invocar as minhas palavras, orar a minha palavra, cantar a minha palavra. Irmão, vamos falar aqui, sem demagogia nenhuma. Quando é que a